Ei, povo maravilhoso, tudo bom com vocês? Eu sou o Luiz e bem-vindos a mais um vídeo nesse maravilhoso canal. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo o vídeo da Sasa, que ela refutou ali algumas partes do PDF do Cellbit, tá? Que ele postou referente ao namoro deles, que era uma coisa abusiva, tá aqui o card se você quiser assistir, tá? Nesse vídeo eu tô gripado, tô ruim, tô zero expressão, mas dá pra entender ali o contexto da história como um todo, tá bom? E vamos ver aí o que ela refutou ou deixou de refutar, vamos lá. A internet virou um espaço inabitável para mim, é onde eu trabalho e onde passei grande parte da minha vida. Por isso, fui incentivada pelos meus advogados, amigos e familiares a fazer parte da minha defesa publicamente e mostrar algumas provas do que passei. Eu não queria que chegasse nesse ponto, tanto que até hoje eu não trouxe provas porque eu não queria essa aniquilação de ninguém. Tipo, quando eu falei sobre, era um desabafo mesmo porque eu tava sozinha mesmo, porque eu não tinha outra opção, eu não sentia que eu tinha outra opção. Eu nunca falei nada que não fosse meu relato, porque eu não queria que ele fosse aniquilado na internet, nem. Então, sobre isso, eu vou falar que é inconsequente, tá? Vamos pensar no pressuposto em que realmente ela queria desabafar sobre o acontecimento, mas que não fosse pra manchar a imagem dele. Sabendo quem é, ele sendo quem é no caso, e ela sendo quem era também, isso ia acontecer, tá? Não tô tirando direito, quiser desabafar na internet, desabafa, é até bom, que daí, né, se fosse o caso, surgiriam outras meninas que passaram por esse mesmo relacionamento abusivo com ele e via internet, incrível, muito bom. Só que a partir do momento que você fala na internet, você, obviamente, você vai falar, ai não tá aqui hate, sério, seu controle, tá? Dia 13 de fevereiro, esse cenário que eu tava mudou. Já virou circo na hora que ele postou aquele PDF, que tem muita distorção de fato, tem distorção da minha imagem, tem distorção de tudo que aconteceu, e me transforma num monstro publicamente. É um post de incitação de ódio. E agora que entra mais a minha decepção, porque essas distorções têm basicamente zero provas, é o relato dele contra o meu, a palavra dele contra mim. Bom, sobre a citação de ódio, ele tá errado, ela também tá, porque ela também teve posts incitando ódio a ele, enfim. Tá aqui, gente, vocês vão ver certinho, tá no card, olha lá. Mas, se for nesse caso, os dois estão errados, obviamente, né? Eu não tô aqui pra tomar parte de ninguém. Ninguém tá me pagando pra nada. Eu tô aqui pra julgar mesmo fato. E vamos seguir a vida. O meu objetivo, fazendo esse vídeo, é para que vocês entendam o que tá naquele PDF e olhar com outra perspectiva. Bem claro, eu sou uma pessoa que você tá falando, aproveitando coisas que dão muito. Peraí. Então, meio que ele acusou ela de estar se aproveitando dele. Coisa que dá muito o contexto. Se esse ponto de vista realmente for o certo, eu tenho poder pra destruir a sua imagem. Você sabe disso. Você acha que eu não sei? E isso sim é uma ameaça. Se esse ponto não for real. É nisso que dá, gente. Dá fama pra gente matura na internet. É muito foda. Porque daí é isso. Ele já tava muito conhecido, ele já tava muito grande. Provavelmente ele já tava muito bem ligado referente a algumas coisas que acontecem com o pessoal, criar um relacionamento ou tá junto da pessoa pra poder farmar, né, ali alguma coisa, seguidores, visualização, enfim. Então ele já tava muito ciente disso, só que daí, quando ele entra no relacionamento, a primeira coisa que ele fala é isso, né, ele não sei se ele se sentia assim, ou se ele achava que toda pessoa queria se relacionar era assim. Tudo bem, sei lá, que ele tinha 18, 19 anos, mas é complicado, tem que tomar muito cuidado com quem a gente dá holofote em certos momentos, em acontecimentos, sabe? Que a gente deixa crescer e... é muito complicado, é muito complicado. Na época a gente fazia muita call, a gente tinha um namoro à distância, essas calls eram feitas no Skype. O Rafael tinha uma confidente que participava dessas calls, que eram basicamente reuniões para definir se eu era uma pessoa de bom caráter ou não o suficiente para me relacionar com ele. Em uma dessas reuniões, chegaram à conclusão de que a única forma de eu provar que eu não era uma pessoa interesseira era entregando meu login e senha do Facebook para eles vasculharem o tanto que eles quisessem. Gente, não é possível isso. Em uma dessas calls, que aconteceu no dia 9/10 de 2015, eles estavam conversando sobre alguma outra medida que eles iam tomar em relação a mim, eu privar meus vídeos pra provar que eu não tinha interesse na fama do Rafael. Eu tava lá sentada, claramente chateada com o que tava acontecendo, minha mãe passou pela porta do escritório, ela pegou o fone da minha orelha, colocou na cabeça dela, e no momento que ela teve certeza do que ela tava ouvindo, ela interviu, ela questionou, ela falou, quem que é você? A garota falou que era amiga minha, ela questionou, falou que tipo de amiga que faz isso, questionou o Rafael, questionou por que eles estavam querendo me privar de fazer as coisas, que não era saudável, inclusive disse pro Rafael procurar tratamento psicológico, porque não era saudável. O que deixou ele muito puto. Desnecessário dizer que ele terminou comigo. E não satisfeito em apenas terminar comigo, ele mandou uma mensagem pra minha mãe, que a gente ainda tem. A minha mãe faz backup de tudo, é um negócio impressionante. Sério, é tudo
É tudo pra ferrar meu trabalho, né? Eu vou ter que ficar aqui no meio. Você com certeza sabe que nós terminamos. E seguinte, eu sei que tudo isso começou com a Flávia não chorar até você, fazendo drama sobre como eu obriguei ela a deletar as coisas dela, como eu sou possessivo, obsessivo. E você, como mãe, obviamente decidiu defender a filha até o fim. Eu entendo isso, mas agora você precisa entender aonde a filha está errada. Primeiramente, ela é sua filha, não seu bichinho de estimação. Ela tem 20 anos e é uma adulta. Você não tem mais responsabilidade pelas ações dela e o fato de você pagar as contas dela não te faz dona dela. Muito menos te dá o direito de se intrometer nas relações e decisões dela como a palavra maior. Aliás, antes que você pense que eu estou falando isso por falar, já perdi a conta de inúmeras vezes que ela... Ah, tá. Então a mãe e a irmã tratou ela mal, ok? Dando ordem achando que são donas dela. Você está destruindo toda a chance de sua filha ser alguém na vida tentando tomar decisões no lugar dela. Segundo, não acho que você seja a culpada pela nossa relação acabar. Ela te usou para tentar me intimidar, sabendo que eu nunca seria desrespeitoso com você e sabendo que você nunca iria mudar a sua opinião sobre sua filha. Nenhuma mãe iria contra a própria filha e ela sabe disso. Por isso fez todo o drama do universo para te convencer a vir me convencer a deixar ela crescer com a influência que ela ganhou após começar a... Deixar ela crescer com a influência que ela ganhou após começar a namorar comigo. Ela realmente contava que eu fosse ficar intimidado e dar pra trás. Tanto que quando você foi embora, ela tomou como garantido que eu já tinha tomado a decisão dela fazer vídeos. Você tem que ler devagar. Tanto que quando você foi embora, ela tomou como garantido que eu já tinha tomado a decisão dela fazer vídeos. Quando eu falei que não tinha mudado de ideia, ela falou que não iria para Porto Alegre, o que consequentemente terminaria nossa relação. Aliás, ela claramente nunca teve grandes planos de vir para Porto Alegre, pois ela se dedica muito mais às provas e vestibulares de São Paulo do que as de Porto Alegre. Inclusive, eu mesmo tive que passar horas convencendo ela a fazer vestibular de medicina no Sul, porque ela não iria perder nada. Inclusive, me ofereceram a pagar todos os custos que isso levaria, mas mesmo assim ela ficou relutante. Ele queria que ela se mudasse para poder ficar mais perto dela, né, consequentemente, mas que ela também fizesse faculdade lá. Ok, tá bom, entendi. Mas achei um pouco doentio esse afastamento familiar e manter ela perto a todo custo. Ai, que estranho. Agora a gente vai entrar nos prints, mas como é um perfil apagado, eu preciso fazer uma contextualização rapidinho. Esse usuário do Facebook é o Facebook antigo do Rafael. Não sei se ele é Eu achei que você tava reclamando das coisas que postei no Twitter. Aqui tá completo, tá, gente? Aqui pro Zoom, enfim. Olha, você procurando refúgio nos seus 1000 sentimentos. E fiquei super mal. E eu vou ser totalmente arrogante e machista de ir contra os sentimentos frágeis de uma mulher. Aqui já mostra que ele era muito bem... Aqui é 2015. Nossa, aqui já mostra que ele era muito bem estabelecido nessas coisas, sabe? Que ele já entendia sobre esses debates que vinham acontecendo. Que, de fato, né, como um print mostra, 2015. Então foi onde, de fato, a gente teve uma crescente aí referente a esses textos. E, cara, ele tava muito bem inteirado sobre essas pautas. É bizarro. Alegadamente. Beleza. Olha, eu tô numa situação delicada. Se você puder, não. Eu sei que você não tem paciência, não gosta. Claro. Ele fala aqui, né? Claro. Mas só tá... Tá, enfim. Aí ele republica, ele reposta, no caso, né? Ele manda de novo a mensagem. E aqui dá pra ver o nome, gente, ó. Rafael Leigh Severino, né? Que aparentemente seria o nome do sub. Eu não faço a mínima ideia qual que é o nome dele, mas enfim. Aí ele publica, sentimento chateado com a situação. Você faz exatamente a mesma coisa todas as vezes. Mas é porque é verdade, caralho. O que custa? Copiar e colar uma conversa e aparece ele falando comigo exatamente o que a gente conversou. E recapitulando. Tá, então ali foi o final da conversa. E ela falou que tá com saudade e ele repostou a conversa, entendi. Tá, 9 de outubro e os prints foram... Tá, dia 9, daí foi dia 25. Tá, dia 25 de outubro. Tá, beleza. Essa nova briga aconteceu dia 25 de outubro. Dia 25 era um domingo de Enem e eu tinha acabado de ficar 2 dias fazendo prova. Pra quem faz vestibular sabe o desgaste que é, eu tava completamente zumbi das ideias. Isso não é à toa, como eu já falei antes, era comum esse tipo de coisa acontecer em datas importantes pra mim. E como já ficou claro, ele achava ruim que eu prestasse qualquer tipo de... Já viu viagem pra Porto Alegre? Onde vai ficar? Onde vai alugar? Localização das provas da faculdade? Não precisa responder, é retórico. Tá, já viu viagem pra Porto Alegre? Onde vai ficar? Pergunta retórica, porque eu sei que não, né? Enfim, querendo obrigar ela a se mudar, se não tem interesse. Vai uma galera fazer a prova aí, vai tudo junto. Me prova. Manda o print de qualquer coisa que prove isso. Opa, eu acho que não tem. Então me responde agora, instantaneamente.
Olha, eu tive um dia bem entediante e chatinho. Tá pronta, agora eu tô chateada. E agora eu tô chateada. Se você demorar 3 segundos, eu vou saber. Qual universidade que você vai entrar em Poá? UFRGS. Data da prova. Entre 10 e 13, né? Local, não divulgou ainda. Ok, então, agora me responde. Por que você vai fazer em São Paulo vestibular? Aliás, mais de uns 3. Porque já fiz a inscrição e o cursinho precisa dos resultados para poder divulgar, já que eu tenho bolsa e faço o cursinho médio. Ele fala de um jeito como se, alegadamente, ele fala de um jeito como se ele fosse pai dela, sabe? E quisesse, obviamente que não é necessariamente pai, tipo assim, a cobrança em cima dessas coisas. Lembra muito uma coisa assim, muito paterna e materna de maneira geral. Mas a questão é que ele cobra de um jeito totalmente pra controlar, totalmente pra saber cada passo, e alegadamente. Rápido, senão ele dizia que ele sabia que eu tava mentindo. E eu obedecia a ele. Eu respondia, eu não. Não, porque já fiz inscrição, faço curso de média. E são duas só, na real. Se eu pedir pra você não fazer uma enfermagem só pra ganhar pontos, você vai fazer, não. Tem que ler junto, porque ele manda tudo, ele pede, cobra pra ela escrever na mesma hora, e ele escreve em cima, inferno. Se eu pedir pra você não, alegadamente, se eu pedir pra você não fazer, você vai fazer, não vai? É uma enfermagem pra ganhar pontos, é bom treinar, né? RS. Mas se você fez tanta questão, não é muito o que eu gosto de fazer num final de semana. Engraçado como você fala tanto que não vai estudar em SP. É engraçado como você fala que não vai estudar em SP, mesmo assim vai fazer 300 vestibulares e tinha me falado há uns meses atrás. São 2. Que se passasse em medicina ia fazer. Foda-se Porto Alegre. Esse é um traço extremamente abusivo, tá? A pessoa querer que você mude, que você se isole. Às vezes, gente, não é nem mudar de cidade. Às vezes é mudar de casa, tá? Ali já dá pra fazer um processo de isolamento da pessoa. Que no caso ela vai ficar sem falar com os pais, sem falar com os amigos, perder contato, sabe? Então, assim, isso já é um processo de isolamento, tá? Como na cabeça dele, alegadamente, ele já tinha que a mãe ia se intrometer, então, consequentemente e alegadamente, a mãe iria proteger e não ia deixar ela entrar nesse relacionamento ou ser abusada ou né, agredida psicologicamente, enfim. Então, a mãe, pra ele, alegadamente, representa perigo, tá? Representa o perigo de ele não conseguir, alegadamente, manipular a pessoa do relacionamento. Mas vamos seguir aqui, ó. Sim, mas isso foi antes de eu perceber que eu não suportava ficar longe de você. E porque você ainda considerava ir pra SP. Tanto que no final, no relato dele, no PDF dele, ele veio pra SP, né? Enfim. Eu sempre fui mentirosa pra ele e não importava o que acontecia, eu era mentirosa e ele pegava motivos minúsculos pra me chamar de mentirosa. E vocês vão observar isso nessa mesma conversa que a gente teve, nessa mesma... Tá, ainda é dia 25. Eu não fiz nada, eu queria ver seriado. De novo, acho melhor você ficar com algum cara do LOL um pouco mais burrinho e desesperado por peitos grandes. Rafael, eu fiz prova. Não quero ficar brigando nem chorando, não. O Enem, que você com certeza não estudaria para ir bem se não tivesse comigo. E você tem certeza que não pode usar para entrar numa faculdade em São Paulo? Maior prova de amor de todas. Que prova de amor? Que palhaçada! Meu Deus do céu! O Enem é difícil de entrar em medicina. Eu ia fazer para poder fazer a Univesp, que quase nem soma nota para as provas de São Paulo. Fui bem no Enem, né? No caso ele falando, eu estudei pra ela para poder entrar em Porto Alegre. Então, basicamente, ela estudou pra prova do Enem pra poder entrar numa faculdade de Porto Alegre. Nossa, então aquela discussão inteira foi no dia 25, meu Deus do céu. Que eu tava mal, qualquer palavra sua, eu ia achar mil coisas e eu só queria conversar com você. Isso não muda nada. Te falaram que houve. É ridículo isso que você quer argumentar, porque nem pra ela conseguir contar ainda. Nem contou pra mãe que não se deu bem na prova, eu acho, aparentemente. É ridículo, eu não quero argumentar nada, porque tava mal, ponto final. Acho que você nem sabe o significado da palavra argumento, vamos lá. Gente, isso daqui pra mim é horrível, tá? Ele manda o negócio do dicionário falar do argumento. Para, arrogante, que droga, velho. Ah, mano, sério, pra que me chatear? Sério, pra quê? Nem precisava disso.
Olha que briga desnecessária. Olha, eu ia fazer piada com você. Além de me acusar de interesseira e todos os impactos que isso teve na minha vida profissional, a gente precisa falar também sobre a maior cartada que é usada contra mim, que é a traição. E essas acusações de traição não são novidade pra mim. Ele diz no PDF dele que chegou pra ele a informação de que eu trocava de namorado com frequência. E esse cenário sempre foi machista, ainda é, e por trás das cortinas era bem nojento mesmo. Então eu não duvido nada que ele tenha ouvido isso sobre mim. Mas, como vocês viram, eu e ele sabíamos que até então a única pessoa que tinha me relacionado no cenário era ele. Como vocês podem ver novamente nesse pedaço da conversa, que ele era um jogador que estava em destaque, estava sempre treinando, e eu trabalhava estudava nessa época também. Apesar da gente ter se gostado, ou pelo menos eu gostei dele, a gente nunca avançou muito além nessa criação de vínculo. O nosso relacionamento, como ele também disse, já tinha meio que acabado. Por ambas as partes só faltava a gente oficializar, mas mesmo assim eu não queria correr o risco de deixar ele mal ou atrapalhar o campeonato dele de qualquer forma. Eu conheci o Rafael e ele mostrou interesse entre a gente, mas em nenhum momento eu tive a intenção de dar um passo pro Rafael de terminar com ele. No próprio evento, o Rafael me chamou pra sair com ele. Quando ele me chamou pra sair, e eu falei não, um conhecido meu que tava na festa ouviu ele xingando. Tá, ele já sabia que ela tava namorando, mas assim, ele chamou ela pra sair, deu o número, chamou ela pra sair. Aí ela falou que ia sair com as amigas, tá? Aí falou pra alguém que ficou puto e xingando a pessoa horrores, achando que não sei quem tinha feito sua cabeça. Basicamente, ele quis falar que outra pessoa já tinha feito a cabeça pra não sair com ele. Então meio que já começou a manipulação dali, passada. E achando ruim o fato de eu ter saído com as minhas amigas e não ter saído com ele. O Rafael sabia que eu namorava, tanto que não era segredo pra ninguém aquilo ali. Logo o relato dele sobre conversa no WhatsApp de que ele não tinha consciência que eu namorava e eu enganei ele, não são verdades. É irônico até a situação disso quando o próprio Rafael me pressionou a terminar, porque eu dizia que não ia ficar efetivamente com ele até eu terminar com ele. Depois da XMA, eu voltei pra casa. E eu lembro que no ônibus mesmo, ele tava falando pra mim que ele tinha outro evento logo em seguida. Ele me convidou pra ir nesse evento junto com ele, ele falou que ele ia pagar tudo. Eu já tava no ônibus voltando pra casa e também não iria de qualquer forma. E ele me visitou por insistência dele, antes de eu terminar com o Yang, porque era uma oportunidade da gente se ver antes dele voltar pro sul. Porém, eu não fiquei e nem transei com esse cara nessa visita dele, como ele relata, tanto que eu não deixei ele ficar na minha casa, ele ficou na pousada. Aí em 2015 eles também se viram, beleza. Em 2015 eles marcaram de se ver, tá ok, marcaram de se ver. E daí é onde ele fala que perdeu a virgindade e ela ficou dando risada, tá, beleza. Minha insistência e interesse do Rafael no meu término e em me ajudar a escrever a mensagem que eventualmente terminaria. Me dói admitir que eu era uma pessoa que tinha problema em impor limites e eu tinha medo de conflito, então tava enrolando mesmo pra mandar mensagem. Mas no fim, não bastou terminar mesmo já namorando. O Rafael tinha ciúmes de coisas que vieram antes dele. Vou te dar uma dica. Para nós dois sermos felizes daqui a um tempo, ache alguém idiota e popular de novo, tipo Yang. Eu entendo a irresponsabilidade emocional que eu tive com o Yang. Tanto que a gente se trombou depois, eu já tava namorando outra pessoa. Eu fiquei muito envergonhada de ver ele. Ele veio falar comigo, perguntou por que eu tava daquele jeito, né, envergonhada. E eu falei que eu tinha sido babaca com ele. Ele falou que tava tudo bem, deu risada, me abraçou. Eu já tinha me desculpado com ele sobre essa situação. Agora a gente vai falar da festa, que é outro bololô que ele inventou. Ele tinha ciúmes de tudo e todos. E assim, na minha humilde opinião, se você tá com o seu parceiro numa festa e você vê de longe seu parceiro fazendo amizade, trocando contato, fazendo network, o que seja, conversando com outra pessoa, e a sua primeira conclusão daquela situação ser traição, você é uma pessoa muito ciumenta. De qualquer forma, não foi esse cenário que ele pintou. Ele tava em pé do meu lado, eu também tava em pé, e do meu outro lado tinha um cara sentado no banco passando mal. O cara tava verde. Eu virei pra ele, perguntei, você precisa que chame alguém, você tá bem, você precisa de alguma coisa, quer que eu pegue água? Queria ajudar. O Rafael viu e surtou. Eu fiquei mal, que nem todas as brigas nossas, eu fiquei devastada. Mas, voltando, independente se eu tava passando número, trocando contato, conversando com alguém, não é justificável ele me tratar do jeito que ele me tratou. Tipo, de verdade, eu não entendo o que ele tá querendo insinuar no PDF. Isso daqui, ó. Eu tava com o celular dela e procurei ela pela festa por quase uma hora sem encontrar. Eu pensei que ela tinha pegado um táxi ou uma carona com alguém. Voltei pra casa pra ver se encontrava ela. Uma hora depois, um amigo dela deixou ela no meu apartamento e ela disse que estava no segundo andar da festa, que era um local fechado, onde não tinha festa lá, e eu não queria pensar em subir pro segundo andar procurar por ela, desabafando e conversando com um amigo. Antes disso, ele puxou ela e chamou porque ela deu o número de telefone pra esse cara que tava passando mal. DF dele, tipo, o que eu estaria fazendo? Fugindo pro segundo andar e ficando com o cara escondido enquanto ele tava puto comigo? Dar meu celular pra ele e daí fugir e pra trair ele. E ele basicamente concordou comigo de que ele realmente foi embora com as minhas coisas. Ele só usou esse contexto, de novo, de que eu tô sempre traindo ele, pra você suspeitar de mim junto dele e fazer esse evento justificado. Porque ele não se certificou de saber de mim antes de ir embora e foi pro apartamento dele com minhas coisas. Quanto tempo de namoro foi até ela de fato dar andamento com o Selbit, sabe? Se no final de 2014 ela não tava com interesse e dali em outubro ela já tava com ele consequentemente, então o relacionamento dela e do Yang durou menos de 6 meses, né? De 6 meses até pra menos, inclusive. Né? Mas vamos começar ali outubro, 10 meses pra menos, vamos dizer assim, né? Vamos ali dar um mês de pausa. Então durou meio que menos e depois veio o relacionamento Selbit. Tá? Só pra refutar mesmo essa questão que ele falou, ele alegou que ela tava traindo ele. Só pra gente fazer a conta de mais ou menos de quantos meses ela e o Yang estavam juntos até terminar e ela ingressar no relacionamento com o Selbit. Um outro exemplo de conclusões absurdas que ele tirava de acontecimentos minúsculos foi quando eu tinha uns 17, 18 anos ali. Eu fiquei com um menino, daí depois de um tempo eu fiquei com outro. Posteriormente conversei com o primeiro menino, falei tal que tinha ficado com outra pessoa, ele falou relaxa, também fiquei com outras garotas. E ficou por isso, ninguém se incomodou, a gente era jovem, todo mundo se entendeu ali. Mas quando ele e a confidente dele vasculharam o meu Facebook, eles concluíram que eu tinha traído naquele momento. Inclusive a gente tem na conversa, eu tentando explicar. Trajane, assim, pra você mentiu sobre as coisas mais básicas de todas, sobre tudo que eu levo como base pra ter uma relação, você mentiu. Tratar alguém assim não pode, cara. O que é traição? Esqueci. Porque eu tava de rolo com um cara e eu fiquei com outro. Sabe que eu me crucifico por qualquer coisinha que eu faço. Não era diferente na época. Nossa, eu fiquei com um cara e depois fiquei com outro. Traição.
Dependendo do fim dessa frase, eu não falo mais com você hoje. Ok, boa noite. Eu sei que não foi e eu conversei com ele e ele disse que ficava com outros. Qual o problema? Sério, você claramente trai, eu ainda fiquei mal. E eu te explico. Eu te expliquei, eu acho uma bosta traição, eu acho uma merda. Essa é você trai, mente e trai. E não é alguém feita pra mim. É triste, mas verdade, né, que tá em inglês. Rafael, acontece, às vezes você se apaixona pela pessoa errada e eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. E me apaixonei por alguém que mente e trai. Puta merda. Vou ter que lidar com isso agora. Eu não tô pronta. Melhor do que ser traído mais tarde. Pra você saber, porque na primeira parte já passou. Do meu passado, ok. Eu queria poder ter mais confiança em você. Eu queria poder compartilhar isso e saber que você entenderia meu lado. Onde já se viu ter a livre e espontânea vontade de você tá com uma pessoa, não ter nada sério com ela, e daí você ir ficar com outra? Alegadamente, vamos deixar bem claro que eu não tô afim de um processo, não. Acontecido anos atrás, que não tinha nada a ver com ele, e ele conversa, eu tentando explicar pra ele que não foi traição, que ninguém tinha ficado incomodado com aquilo. E era um negócio que tinha acontecido anos atrás, que não tinha nada a ver com ele, e ele tava se incomodando por algo que nem eu e nem as outras pessoas envolvidas estavam incomodadas. Mas ele ignora isso. Inclusive aqui ele fala que ele tem prints de conversas minhas em 2013. Meu Deus, que doente. O que ele tava fazendo em 2013, porra? Perseguindo ela? Alegadamente? Então, chegamos à conclusão que é tão irrelevante pra você quanto a traição há anos atrás, certo? Menos de 2 anos atrás, aliás. Não, foi 2012, mas tá, vai ter um print de 2013. De qualquer coisa de novo, enrolou, não deu resposta. Tô esperando você terminar. Terminar? O que comprova que realmente aconteceu aquela violação da minha privacidade junto com a confidente dele. Tá, então era uma pessoa que era amiga dela, ficou amiga dele e mandou os prints dela pra ele. Então, eles começaram a se relacionar, essa pessoa tinha acesso às redes dela, e daí nisso, ele já pediu os prints, a pessoa foi no negócio dela, pegou e mandou pra ele. Alegadamente, é isso que aconteceu. Alegadamente, não tô comprovando nada. Terminar o quê? A frase, eu fiz uma pergunta e você não respondeu de novo. Eu já expliquei que foi aquela parada. Eu acho que vou desistir de conversar. Você insiste nessa outra ideia e deixar nossa relação ser só sexo. Mas sim, nananã, irrelevante. É porque eu não aguento mais. Sabe o que eu não aguento mais? Você implicar com uma coisa que não precisa ter uma noite agradável. Eu não aguento mais o jeito que você fala, é insuportável. Eu amo a sua voz, mas eu não suporto. É tortura, é agoniante. Mas você também me tortura com essas porra. Eu não tô com cabeça pra isso não, mano. Tô cansada. Eu sinto como se uma criança que foi pega roubando doces da mesa se recusasse a entregar os doces porque jura que não pegou nada. Que analogia merda, hein? Segundo e o terceiro acontecimentos, eu preciso contar meio que junto, porque, como eu já falei, ele deu um nó maluco na história, então vamos lá. Teve uma coisa que me chamou bastante atenção no PDF dele, e que eu vi muita gente se apegar pra falar que eu sou mentirosa, que é o negócio da chave do banheiro. Ele usou isso aqui pra provar que o relato... Até porque a chave do banheiro fica na parte de dentro, seria impossível e ilógico. É como eu falei, tem apartamentos que, de fato, a porta, ela é fixada, a chave, no caso, ela é fixada na porta pra você só trancar por dentro. Então, assim... Isso é real, isso realmente é possível, tá? Em São Paulo tem apartamentos que são assim, o que de fato leva uma veracidade, né? Pela forma como ele fala, tem uma veracidade na história, tá? Mas aí a gente vai ver o que ela quis falar. Na qual eu era trancada no banheiro, é mentira. Só tem um problema nessa argumentação dele, que é que eu nunca falei que ele me trancava no banheiro. Teve mais uma vez que ele ficar na casa dele, e aí eu trancava no banheiro chorando. E você pode até pensar, pô, é meio irrelevante ficar mencionando isso porque é um detalhe, né? Só que como eu mostrei anteriormente... Tá, ele quis falar que ela falou em um relato que ele trancou ela no banheiro e que na verdade não, isso não aconteceu, mas no relato dele mostra que de fato ela se trancou no banheiro. Tá, meio que essa parte que é por terra. Ele fala, seria impossível eu ter trancado ela lá dentro porque a chave do banheiro fica do lado de dentro. E o que você vai pensar imediatamente? Pô, é verdade, a chave fica do lado de dentro. Não, o que eu falei novamente, né, é aquilo. Tem apartamento que sim, tem apartamento que não. Se ela alegou que o apartamento dele tem a chave pro lado de dentro, o que eu vou fazer? Exatamente. Achar que de fato é veracidade. Mas é como eu falei, estou aqui só para julgar, não para afirmar nada, né? Porque para ter afirmação tem que ter dinheiro pro processo. E eu não tenho. Vamos seguir. Ele fez a mesma coisa quando ele disse que nunca moramos juntos. Nunca falei isso. Eu sempre falei que eu morava com a minha irmã. Sempre que eu mencionei que eu era expulsa da casa dele. Teve mais uma vez que ele queria da casa dele. Nem o próprio print que foi usado como prova foi questionado. Tava dando certo, tipo, mas a questão
não é expulsar. A questão é a justificativa que ele deu. De contexto pra usar como prova. E infelizmente também mostra como meia palavra de um homem é o suficiente pra invalidar anos de relato de abuso de uma mulher. No final, nem teve pesquisa pra entender o que eu realmente falava e o que era a invenção de hater na internet. Moça, vamos combinar que tava um pouco difícil correr atrás das coisas, tá? Tava bem difícil. Achei esses relatos, achei esses tweets também. Eu não sei se os tweets estão ativos até hoje. Ela apagou alguns, tá? Que eu fui pesquisar. Ela tinha apagado alguns. Então, assim, tava bem difícil a questão de colocação de prova. Eu me trancava no banheiro porque eu tinha medo dele. Eu nunca sabia como ele ia reagir. Ele explodia por literalmente qualquer coisa. Qualquer coisinha mínima era motivo pra ele brigar comigo. Uma dessas vezes, pra distorcer um acontecimento entre a gente. Nesse episódio do Twitch, eu não me tranquei no banheiro dele. Eu fui expulsa. Ele não deixou as minhas coisas pra eu pegar na garagem. Ele jogou as minhas coisas no lixo que ficava na garagem. E a história foi a seguinte. Eu tinha um amigo muito querido, que é meu amigo ainda hoje em dia, o Guto. Era amigo de longa data, era meu duo. A gente conversava quase todo dia. A gente era muito amigo. Obviamente, Rafael se incomodou, que nem ele se incomodou com todos. Ele mandava e desmandava com quem eu podia conversar ou não. E o Guto era uma pessoa que eu insistia muito pra ele deixar eu continuar conversando. Que eu queria manter. Nesse episódio, que ele tenta falar que ele colocou educadamente as minhas coisas na garagem, ele tinha recém se mudado pra São Paulo e ele Nosso queridíssimo Selbit mudou-se para São Paulo com nossos queridíssimos do canal. Acho que os vizinhos não gostaram muito da ideia, meu Deus. me chamou pra ir lá ficar com ele. E eu fui. Na época a gente tinha o mesmo modelo de celular, que era um Moto G podrinho. Ai, o Moto G3 eu tinha! Iconic! Aguentava cada coisa que só Deus, viu? Meu Deus do céu. Enfim. Assim, basicão. Ele acordou de manhã e eu tenho sono leve, então eu acordei também. Aí ele fez assim com o celular e falou, tô indo no banheiro. E eu, assim, de consciência limpa, pô, eu fui dormir. Eu acordei aos berros, porque ele encontrou a mensagem que eu tinha mandado pro Guto, falando que eu não ia mais ser amiga dele, que eu queria fazer dar certo entre eu. Gente, alegadamente, ele pegou o celular dela enquanto tava dormindo e foi no banheiro ver mensagem. Gente, pelo amor de Deus. Nada vale. Nada. Nada vale, nada. Rafael, até hoje eu não entendo por quê. Eu acho que tem algo a ver com ele ter se sentido exposto de eu falar o motivo, né? E ele me expulsou da casa dele. Ele jogou as minhas coisas no lixo e eu fiquei chorando na pracinha que tinha na frente da casa dele até ele deixar eu subir de novo. Daí ele até foi comigo, a gente foi até a garagem olhar o lixo, já não tava mais minhas coisas lá. Daí a gente teve que conversar com a equipe de limpeza. Uma das moças tinha visto lá, pegou e guardou porque ela ia dar pra filha dela, a gente conseguiu recuperar. O Rafael bloqueou o Guto, tive que desbloquear ele ainda veio me cobrar. Tem um print desse acontecimento que o Guto fala, vou ficar bem relaxado com você me dando bloco. Não fui eu, a gente teve uma briga horrorosa, mas eu te conto isso na quarta, eu vou dormir, vou voltar a dormir. Ok, quarta, assim que você chegar me avisa. Nada demais, né, gente? Ela pode ter um amigo boy também, né? Alegadamente não. E eu falo que não fui eu, que a gente teve uma briga horrorosa, mas que eu contava pra ele depois e que eu ia dormir e era isso. Desnecessário dizer. Eu acho que todas as pessoas amigas que foram amigas de pessoas que foram abusadas sabem o quanto que é desgastante também. E às vezes dá vontade de você mesmo desistir da pessoa, porque nem a pessoa quer se ajudar. Isso aconteceu na minha amizade com o Guto. Isso é um print que ele tinha guardado. Tava essencialmente pedindo desculpa por estar me afastando dele, mas que eu realmente queria fazer dar certo. Tem dia que eu abraço ele e penso em você e no pessoal da Conf, que conheço faz uns 4 anos. E eu tenho ressentimento, mas é aquele lance todo que você sabe como sou, Guto. Eu falei que não esperava que você entendesse, não espero e não vou ter certeza em você. Isso é eu explicando pra ele, justificando eu me afastar não só dele, como pessoas que eu tinha amizade há muito tempo, por causa do Rafael. O Guto abençoe a alma dele, porque ele era mais maduro do que eu, aparentemente. Eu sei que pra você nada disso é fácil. Eu sei que você precisa de ajuda e é por isso que eu nunca vou parar de te ajudar. Não parou mesmo. Nem que a gente fique 10 anos sem se falar. Se você me chamar, eu vou te ajudar com prazer. E o fez, realmente. Mas sei lá, desde que a gente parou de se falar, uma vez eu fico com isso. Ele tava falando que ele fica com insegurança desse deixa, não deixa, implica, não implica, bloqueia e desgastava a nossa amizade mesmo. Aqui eu expresso o que eu sentia pelo Guto, né? Realmente foi o melhor amigo que eu já tive. Você foi a única pessoa que genuinamente se importava e que não tinha aquele peso todo de tô te ajudando porque um dia quero te pegar. E é algo que eu aprecio pra caralho, e quando eu penso em pessoas decentes, essa é a primeira que vem à mente. É que ele fala, nessa sala tem muita coisa que você precisa aprender ainda sobre tudo isso que aconteceu. Não pra mudar algo entre a gente ou com o Selbit, mas pra levar pra vida. E o principal é que você tem que se amar mais. Nunca deixar alguém fazer isso na sua vida e praticamente parou de ser seu namorado e virou seu dono algumas vezes. Hoje em dia a gente é amigo. E quase 10 anos depois, o Guto realmente estava aqui por mim. E era muito comum que as pessoas perguntassem coisas de cunho sexual. Muita gente perguntava, falava sobre ele no chat. Obviamente, quando alguém falava algo negativo, ele ficava ofendido. Acho que isso é direito dele. Mas no privado existia a pressão de eu falar bem dele, de fazer dessas falas publicamente. Mas falando sério agora, gente, não fica falando mal do coisa do meu namorado, por favor. Eu fazia, óbvio, sempre querendo me provar, eu me debruçava no ridículo pra ele poder confiar em mim. Eu não vou colocar o clipe original porque eu sinto muita vergonha dele. E também me dá gatilho, é um sentimento bem conflitante. Eu defendo ele, né? Eu falo, pô, vocês devem ter a moral pequena pra vocês ficarem falando essas coisas. E logo em seguida eu falo que dói e machuca na maior naturalidade. Eu não entendia muita coisa, às vezes demora pra gente perceber. Pra mim demorou muito, mas é que eu tenho orgulho de admitir. Mas machuca, e as pessoas desenterram isso pra dar risada. Sendo que pra mim, pessoalmente, quando eu lembro os meus sentimentos, eu tenho minha memória, eu tenho o meu trauma. E quando eu lembro, é inevitável doer. Foi nesse contexto de machismo que eu respondi o comentário me assediando. Eu queria muito que vocês parassem de ficar revivendo a agressão que eu sofri sem ter a noção das coisas como se fosse engraçado. Infelizmente, eu achava normal sentir dor e sofria uma pressão do caralho pra alimentar a autoestima dele publicamente, enquanto falava merda, achando que iria agradar. Mas aqui dá-se a entender que de fato é pra ele, tá? Que ele cometeu essa agressão sexual. Aqui é muito complicado falar que não foi pra ele, mas vamos ver o que ela vai falar. No Twitter, onde eu disse que sofria agressão sexual, incidentes que 90% das vezes envolvem algum fã dele. Eu entendi que ela quis falar muito sobre o que chegava no chat, essa agressão sexual, mas obviamente que as pessoas iam levar essa agressão sexual. Mas obviamente que as pessoas iam levar essa agressão sexual
pro dele. O fandom dele me persegue faz tempo. E daí, nesse momento, eu tô marcada como se eu fosse uma sucubus na internet. E assim, eu fui literalmente empurrada pra fazer esse relato sobre a vida sexual que eu nunca falei sobre. E muito menos tinha intenção de dar detalhes, apesar do tweet que eu fiz. Eu só descobri a sexualidade dele em 2018, tanto que no print tá escrito 2018. E eu indo perguntar pra ele se ele era sexual, que foi uma informação que eu recebi de terceiros. Mas essa conversa não rolou durante o nosso relacionamento. Até porque, mais de uma vez no nosso relacionamento, eu fui reduzida a ser só sexo. Eu não humilhei ele por ser assexual, não era algo que a gente conversou sobre. No print que ele usa como prova, é literalmente eu só respeitosamente perguntando. Eu tinha um problema com ele. Ele fala que eu ficava forçando ele a fazer exames. Na verdade, eu pedia pra ele ver se tava tudo bem com a saúde dele e tal, porque ele... As nossas relações... E eu não acredito que eu tô tendo que falar isso publicamente na internet. Duravam em cerca de 40 minutos. O que qualquer pessoa com vagina vai saber causa lacerações que sangram, ardem, enfim. Eu ficava machucada. Eu não falava isso pra ele. Mulher de Deus. Porque eu achava que o meu objetivo ali era fazer ele ficar feliz, satisfeito, manter ele bem. Eu não sabia que isso rolava por conta da sexualidade dele. Eu até fico meio triste dele não ter conversado isso comigo antes. Eu sei que essas coisas demoram pra amadurecer dentro da gente. E eu estendo total minha simpatia. Mas eu queria muito que ele tivesse falado isso dentro do relacionamento, porque teria me poupado de muita coisa. Voltando pro tweet, é no contexto de sentir dor por um tempo prolongado e não ter a força ou a confiança pra me impor que eu usei o termo agressão sexual no meu tweet. Tive falta de palavras pra definir melhor. Nunca me referia a atividades forçadas, tanto que eu era completamente submissa. Isso era algo que eu me prestava a fazer, independente de como eu me sentia pessoalmente com isso. Eu nunca nem disse que a agressão que eu sofria era só por parte dele, porque de certa forma foi uma agressão de mim pra mim também. Simplesmente doía muito e eu não sentia que podia falar. Não, tá, pelo amor de Deus, não repitam essa fala. Nunca agressão de mim pra mim. Se você tá passando por essa situação a qual você se causa dor, é porque mentalmente você não está saudável. Entendeu? Ponto aqui. Então, inconscientemente e consequentemente, não é a culpa sua você se pôr naquela situação. O nome de silenciamento das vítimas, eu vou deixar 2 textos simples na descrição. Eu vou deixar também linkado uns influencers que me ajudaram a entender o que eu tinha passado e que me ajudaram a acelerar esse processo de cura. Não espero justiça. Na verdade, eu nem tenho a expectativa muito de ser validado, mesmo mostrando evidências claras e provando que o PDF é só mais do mesmo do que fez comigo. E um dos meus maiores aprendizados na terapia é que eu não sou especial. Tem muitas mulheres e pessoas que passam por situações muito mais injustas, com danos muito mais... Não, eu vou parar por aqui. Eu sei, enfim, o que vai vir como resultado. Mas, deixa eu só mudar a tela, calma aí. Mas é aquilo, não é medir que a dor do outro é maior do que a sua, não, né? Porque acontece casos de outras pessoas que o seu é menos, que você é menos, que você não tem o direito de reclamar, sabe? Se te causou dor, é uma dor e ponto, não importa. Ah, mas tem gente passando fome, não importa. A sua dor é sua dor, não tem muito que você faça pelo outro. Você só pode entender a sua dor e ponto, tá, gente? Então, assim, nunca diminua a sua dor referente àquilo. A gente tem isso de criação, muitas vezes, de familiares, de relacionamentos amorosos ou não amorosos, que falam, ai, não, mas porque você tá assim, disputando briga pra ver quem sofre mais, sabe? Gente, se você tem sofrimento e você tá sofrendo por isso, é algo válido e ponto. Os dois são novos, os dois erraram pra cacete, os dois fizeram muita merda um com o outro, uns mais do que o outro, mas é aquela questão, é também a exposição. Por isso que quando eu falo hoje em dia na internet, tipo, gente, olha o tipo de pessoas que vocês dão fama, é disso que eu tô falando, sabe? É uma pessoa muito nova e me assusta um pouco ele ser completamente consciente, alegadamente, da situação quando ele tinha 18 anos. E mesmo assim agir de tal forma, silenciando a palavra da mulher, e sabe, e isso me dá um desconforto muito grande, porque é uma pessoa que ela não seria politizada, mas ela entende, sabe, do que ela tá falando. Ela entende o que gira em torno dessa pauta, dessa fala. Ele entende, sabe? Então, isso que é perigoso. Entender e mesmo assim fazer, porque isso mostra que você tá fazendo porque você realmente quer. Acho que independentemente da idade, a gente joga muito a idade, que isenta muitas vezes, sabe? Mas não, é igual a mesma maneira que não isenta pessoas mais velhas de serem extremamente escrotas, sabe? Tipo, isso não deveria isentar as pessoas, sabe? Além do mais, dependendo do recorte social da pessoa, sabe? Então, assim, dependendo da parte, os dois fizeram muita merda, os dois erraram pra cacete. Mas é muito difícil você querer se bancar de superior, sendo que você me pega e faz uma dessa. Sabe como tudo poderia ser resolvido? Com uma ligação. Equiparando
os dois fizeram muita merda. Então eles poderiam resolver isso de forma muito mais tranquila. Mas resolveram, aí tá na internet. Então vamos ver também o que o Sabit falou, porque assim que ela postou o vídeo, ele já ia abrir live. E daí acabou que ele respondeu em live. Vamos ver. Oi, gente. Antes de começar a live, eu quero só fazer um pronunciamento bem direto sobre o que aconteceu hoje no Twitter. Ela fez a mesma coisa que ela sempre fez todos esses anos. E a minha resposta já estava escrita no próprio PDF que eu postei há algumas semanas atrás. Tá aqui o print da parte que eu tô mencionando. Essa não é uma tretinha de internet que vai ficar indo e voltando. O resumo é simples. Eu fui acusado publicamente de agressão sexual e fui obrigado a me defender. Uma acusação que ela mesma hoje assumiu que era mentira. O meu pronunciamento segue sendo exatamente o mesmo. Eu não retiro nada do que eu disse naquele PDF. E eu vou provar no tribunal. Ela me acusou de agressão sexual, um crime, e depois assumiu que era mentira. Eu já entrei com um processo contra ela e a gente vai resolver o resto na justiça. Eu não vou falar mais nada sobre isso até o fim desse processo. Aqui o número do processo, pra vocês verem. Número do processo, fórum. Fórum do Jabaquara. É isso, gente. Não vou nem falar que espero que tenham gostado, porque é uma puta de uma barra. É isso. Eu separei as melhores partes pra vocês certinho. As coisas que ela refutou tudo, porque deu muito longo. Deu 2 horas de gravação. Vou ver se isso com mais ou menos ali meia hora, tá, de vídeo, pra não ocupar muito tempo de vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo, tá? E eu fui. Tchau, tchau.